Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse canal onde você aprende sobre desenvolvimento profissional exclusivo para médicos veterinários. Já vou saudando as pessoas que estão entrando pelo Instagram. Glaslai, querida, seja bem-vinda. Rezinha, seja bem-vinda. Todo mundo, Simone, Bichos em Cena. Ai, todo mundo falando comigo aqui. Se você está aqui no YouTube, eu vou pedir a gentileza de você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse link para outros lugares, para que outras pessoas também possam aproveitar esse conteúdo que é fundamental, igualmente ao conteúdo técnico. Olha a Raquel, tudo bem, Telzinha? Que bom te ver aqui, muito bom. Já vai esquentando os neurônios para o nosso treinamento. E a gente vai, a Carol Lagoa, que entrou aqui no YouTube. E a gente vai conversar hoje sobre um tipo de cliente específico. A gente tem conversado sobre esses clientes para você aprender a lidar com eles, para poder aumentar o poder de persuasão, entender a lógica mental de cada um, para aumentar, obviamente, tanto o tratamento do seu paciente ser melhor, porque isso vai impactar no quanto o tutor vai fazer do que você prescreve, vai indicar você para outras pessoas, e também, naturalmente, tende a aumentar o seu ticket médio, né? A conversão, a taxa de conversão. Por quê? Porque você vai se comunicar com ele de uma forma que seja mais amigável, que tenha mais lógica para o cérebro dele. A gente tem conversado diversas semanas já aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Essas lives ficam no YouTube por algum tempo, você sabe que não vai ficar por muito tempo. Então, se você perdeu algumas, vale a pena ver, porque é um assunto que a gente não aprende na graduação, nem na pós-graduação, e que depois faz muita falta no nosso dia a dia, quando a gente está ali no campo de batalha, que a gente se preocupa naturalmente com as questões técnicas, né? Que é o que dá o embasamento. Eu preciso ter um bom conhecimento técnico para fundamentar as minhas prescrições, meus diagnósticos e poder oferecer o melhor tratamento para o meu paciente, mas eu também tenho que entender como que é o perfil de cada tutor, como é a lógica mental de cada tutor. Eu tenho falado em outras lives, mas talvez você seja a primeira vez aqui, e aí eu sempre repito de uma forma rápida para a gente poder pegar o raciocínio, esquentar, aquecer os neurônios para poder estabelecer então as dicas práticas para você começar a usar já no seu dia a dia e impactar inclusive no seu faturamento. As decisões que a gente toma, todo ser humano, portanto, eu, você e também os nossos clientes, isso naturalmente vale também para relações interpessoais, elas são fundamentadas nas nossas emoções. Então, essa história de que o ser humano é um ser racional é só ter a página 2. Eu já expliquei isso, como é que funciona essa neurobiologia. Tudo que a gente capta do meio externo através das vias sensitivas, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que eu gero a partir dos meus próprios pensamentos, vai para o tálamo, uma região central do cérebro. O tálamo vai decodificar essas informações e enviar, em primeiro lugar, para as amígdalas corticais. A amígdala vem do grego, significa amêndoa, são duas estruturas em formatos do tamanho de duas amêndoas, uma em cada hemisfério cerebral, que tem a função de nos dar a memória emocional. Eu já mencionei, repito, que essas amígdalas são formadas embriologicamente muito precoce. Então, à medida que vai formando o filete do sistema nervoso, já começam a brotar as células das amígdalas, porque elas armazenam as nossas emoções. Então, tudo que a gente passou no ventre materno, todas as emoções que a nossa mãe teve, a gente já capta e fica isso armazenado, quer você queira, quer não. Não de um ponto de vista consciente. Então, você tem determinadas reações que você não entende, mas que, do ponto de vista neurobiológico, tem explicação, que é porque a sua mãe passou por determinadas situações, isso armazenou memórias emocionais, e aí isso impacta nas suas decisões. Por quê? Tudo que eu capto, então, do meio externo, ou que eu gero dos meus próprios pensamentos, o tálamo envia para as amígdalas, compara com emoções prévias que a gente teve. E aí, depois dessa comparação, é que o tálamo vai enviar a mesma informação para a região do córtex, que é quando a gente vai deliberar racionalmente sobre aquilo. Isso vale, inclusive, para as medicações que você prescreve nas afecções, nos diagnósticos que você dá. Por quê? Você prescreve sempre o mesmo antibiótico, ou pelo menos uma faixa de antibiótico, para as mesmas infecções, por exemplo. Que dose você usa da furosemida no edema agudo de pulmão? São questões que você já teve anteriormente, gerou confiança e a partir disso você decide
por conta destas emoções. Então, tudo que eu decido, tudo que você decide e tudo que o tutor decide é a partir de confiança, é a partir de emoções prévias que a gente teve. Porque primeiro essa informação vai para as vias emocionais do cérebro. E aí o cérebro vai comparar e vai te dizer, vai te dialogar com você mesmo. Pô, da última vez que aconteceu isso, deu bom, então vamos seguir o mesmo caminho. Da última vez que eu passei por uma situação parecida, deu ruim. E aí você evoca medo, daí você evoca desconfiança, você evoca raiva, você evoca tristeza. E aí depois é que o teu botão da camisa abriu. Não, não abriu não, tá fechado. Ah, é verdade, obrigado por me avisar. Olha eu. Obrigado, Adriano. E aí depois é que a gente decide, então, delibera racionalmente. Então é importante a gente entender isso para poder também entender por que, que as pessoas têm comportamentos diferentes. De onde vêm esses comportamentos? Vem, naturalmente, de caminhos sinápticos que a gente vai desenvolvendo a partir do nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando você é um bebê, a partir de estímulo que você vai tendo e resposta que você vai produzindo, a gente vai desenvolvendo os nossos próprios comportamentos. Claro, cada ser humano é único, individual, mas existem padrões. E é isso que esses testes de perfis comportamentais nos mostram de uma forma um pouco mais ou um pouco menos assertiva. Esse que eu gosto muito é exatamente esse que eu tenho falado para vocês. Então, a gente falou na última live sobre o cliente mandão, por que, que ele é mandão, o que, que você tem que fazer com ele para aumentar a chance dele confiar em você, criar conexão em você, e a partir disso fazer o que você está prescrevendo, todo mundo sai ganhando com isso. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de cliente, que é justamente este cliente mais desconfiado. Por que, que ele é desconfiado? Por que, que ele faz tantas perguntas para você? Quais são as perguntas que, via de regra, ele costuma fazer? Doutor, por que, que o senhor aplica a injeção aqui no pescoço ao invés de aplicar no flanco, que eu já vi outro veterinário aplicando? Doutor, quanto tempo o meu animal vai ter que ficar internado? Mas esse procedimento é seguro? Mas como é que vai ser feito? Sua secretária vai me ligar ou eu ligo para ela? Quantos pontos vão ser dados na cirurgia? Que anestesia o senhor vai usar? Como é que é a sua internação? O comprimido, quando eu vou partir, se ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, eu tenho que jogar fora? Ou eu posso dar um comprimido metade um pouquinho maior, metade um pouquinho menor? Tudo isso tem uma lógica mental. E quando você entende essa lógica mental, fica muito mais fácil de você lidar com esse cliente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado e ter consciência, esse cliente, ele é desconfiado, ele fica perguntando as coisas, não porque é uma questão pessoal contra você. Não é uma questão contra você. Ele está precisando de dados, precisando de questões que lhe deem segurança para tomar uma decisão para cá ou para lá. Então, não é uma desconfiança de você. Então, eu mencionei isso no nosso último encontro, na semana passada, e retomo hoje. Como assim? Não é uma questão pessoal, ou seja, ele precisa desses dados, porque ele evoca uma emoção primordialmente. Então, eu mencionei que cada tipo de perfil evoca um tipo de emoção. E essa emoção específica desse tutor é o medo. São pessoas que têm medo, por isso elas demoram para tomar decisões. Por isso elas perguntam tanto. Por isso elas querem saber o passo a passo. Porque o que motiva cada uma dessas pessoas é entender o processo. Então, enquanto o cliente mandão da semana passada gosta e se preocupa com o resultado que vai acontecer, ele não gosta de muitos dados técnicos, ele assume correr risco, ele gosta de desafios. Esse cliente que a gente está mencionando hoje, não. Ele não gosta de desafio. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Então, o primeiro ponto para você criar conexão com esse tutor é justamente você se antecipar à demanda dele e, ao perceber, ao entender essa leitura de que ele é um cliente um pouco mais desconfiado, que ele está fazendo mais perguntas e que ele tem esse perfil, se você entregar o que ele quer, fica muito mais fácil dele aceitar fazer o que você está propondo. Bota para mim. Se hashtag faz sentido isso nesta narrativa, nesta conversa que você tem com o tutor. Você está se antecipando a uma demanda que talvez nem ele saiba que ele tenha, que é a demanda de precisar de dados para poder decidir.
sobre fazer ou não fazer o procedimento que você está prescrevendo, fazer ou não fazer a cirurgia que você está prescrevendo, aquele exame que é um pouco mais caro, internar o paciente, tudo isso. Ele vai tomar a decisão a partir do momento que ele entender e se sentir seguro com aquilo. Porque a principal emoção que ele evoca é o medo. Ele tem medo das coisas saírem do controle, dele não conseguir fazer o que é preciso, de as coisas não darem certo, de você não transmitir a confiança que ele precisa. Então, quando você entende isso, você já começa a entregar antes que ele peça o que ele está pedindo. E aí, naturalmente, se, por exemplo, é um processo de uma cirurgia, mostra para ele o livro de cirurgia, mostra a técnica cirúrgica, mostra a anestesia que vai ser usado, explica por que você precisa de um ecocardiograma, que é um exame mais sofisticado, que envolve um pouquinho mais de recurso financeiro, que tem que ser com alguém capacitado tecnicamente, porque aquilo vai acalmar as amígdalas corticais dele. E ele vai passar a enxergar você como alguém que ele confia, como alguém que ele pode depositar a confiança dele e, portanto, ele consegue tomar a decisão por fazer o que você está prescrevendo. Seja uma profilaxia periodontal, uma vacina diferente que você queira aplicar, um tipo de exame que você esteja solicitando. Hashtag faz sentido isso? Entender que cada pessoa, a partir da sua individualidade, tem um padrão de comportamento e que se eu faço essa leitura desse padrão, facilita o processo de comunicação e o processo de persuasão também. Muitas pessoas daí me falam, mas isso não é manipular o cliente? Um pouco é, e não tem nada de errado com isso, desde que você haja a partir da ética e da integridade, do que precisa ser feito. E daí eu sempre brinco, quando você quer ir comer pizza e o crush quer comer japonês, como é que um convence o outro? Também tem um pouquinho de manipulação aí. E é uma questão que é simplesmente você entender o perfil comportamental. Por que que precisa entender e agir dessa forma? Porque, como eu expliquei na outra live, quer dizer, o nosso cérebro faz um escaneamento do interlocutor, seja ele quem for, nos primeiros milissegundos. Então, quando eu estou diante de outra pessoa, principalmente quando eu não conheço, o meu sistema límbico vai captando o grau de dilatação pupilar, o quanto a pessoa abre os olhos para poder falar, se ela mexe a boca de um jeito, no tom de voz, se é mais alto, se é mais baixo, na gesticulação, se ele olha nos olhos, se não olha. E a partir desse escaneamento, nos primeiros milissegundos, o cérebro toma a decisão, confio ou não confio, é simpático ou é antipático. E aí ele associa, normalmente, simpatia com competência e antipatia com incompetência. Nada disso é num plano consciente. É tudo num plano inconsciente. Então, você entender como é que é a lógica mental do teu cliente, como é que ele foi desenvolvendo os padrões de pensamento e de comportamento dele, fica mais fácil você entregar o que ele está precisando. O que vai fazer com que gere mais confiança, porque a gente não presta atenção, mas, via de regra, a gente gasta o nosso dinheiro, a gente toma as decisões quando a gente sente conexão com o nosso interlocutor. Já foi o tempo em que a autoridade técnica de você estar lá vestindo um jalequinho com o esteto pendurado no pescoço era suficiente para o tutor fazer o que você estava prescrevendo. Hoje em dia, nem com médico não é mais assim, com advogado não é assim, com nenhum prestador de serviço. Hoje em dia tem uma ferramenta chamada Google, que você clica lá, digita o que você quer saber e aparece um monte de coisa. Pode aparecer coisa que seja verdade, que seja mentira, não é essa a discussão. Mas alguns clientes, a partir disso, começam a questionar mais do que os outros. Esses que questionam mais, normalmente têm este perfil um pouco mais alto, que é o perfil da desconfiança, porque eles têm medo. E muitas vezes o cliente deixa de fazer o que você está prescrevendo e dá outra desculpa. Ele não diz para você, não vou fazer, doutor, porque eu não estou confiando em você. Não vou fazer porque eu não fui com a sua cara. Não vou fazer porque você está me gerando uma certa desconfiança, uma certa inexperiência. Eu estou com medo, então, de botar o meu animal aos seus cuidados. Porque existe naturalmente uma relação social
que, via de regra, precisa ser preservada. Então, muitos tutores deixam de aderir ao tratamento por não confiar no profissional e simplesmente não dizem que é isso. Eles jogam a desculpa no quê? Estou sem dinheiro, depois eu faço, tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com o meu marido, agora não dá tempo. Ele vai usar outras justificativas, mas a maior parte das vezes ele não fez porque ele não enxergou valor ou confiança na sua prescrição. E essas lives que eu tenho feito são justamente para você conseguir entender cada cliente do jeito que ele é e entregar o que ele precisa. Um outro ponto importante que para esse cliente, os argumentos que você precisa usar também no processo de comunicação são argumentos racionais. Por quê? São pessoas que tendem a deliberar racionalmente mais do que outros perfis. Então, a gente vai falando aqui nas outras semanas e nos outros encontros de outros tipos de tutores que você precisa usar argumento emocional para que ele tome a decisão pelo sim, de fazer o que você está prescrevendo. Esse especificamente não. Esse tutor gosta mais de argumento racional, ele gosta de entender. E, sobretudo, o que é mais importante aqui você lembrar e já começar a usar amanhã, se você enxergar esse tutor na sua frente. Ele gosta e precisa de dados para tomar as decisões. Ele precisa saber quantos por cento de chance de dar certo, qual é o passo a passo, o que você vai fazer primeiro, qual injeção você vai fazer agora, que medicação que é, que dose que é, por que você está usando, o que você vai fazer depois, por que você está pedindo esse exame, o que esse exame vai te mostrar, quais são os riscos de fazer esse exame ou de não fazer, qual que é o melhor custo-benefício. Então, ele vai ponderar e deliberar a partir desses argumentos racionais. Fazendo um paralelo para o tutor que eu falei na semana passada. O da semana passada não gosta de muitos dados, ele tem senso de urgência, então ele aceita correr risco. Ele precisa saber só rapidamente, vai dar certo, não vai dar certo, quem tanto está fazendo isso, que vantagem eu levo de fazer isso, é o tutor da semana passada. O de hoje, não. O de hoje precisa do passo a passo e você precisa ter paciência com ele, porque, via de regra, ele demora mais para decidir do que o tutor que a gente conversou na semana passada. Me diz se você está conseguindo enxergar o tutor, alguns dos seus tutores que tenham este perfil. E aí eu vou dizer, qual o percentual estimado no Brasil de pessoas que têm este perfil mais alto? Em torno de 14% a 15%. Então, a gente tem, dentre esses perfis, uma estimativa da população em geral. Em torno de 14% a 15%. Se você colocar essa amostragem dentro dos seus clientes, você vai colocar ali que de cada 100 clientes que você tem, uns 14 vão questionar mais, vão perguntar mais, vão querer saber mais esse passo a passo, porque essencialmente a emoção que eles mais evocam é a emoção do medo, e não é porque eles querem, não é porque eles escolheram ser assim. Então a gente tira a questão pessoal, ele está perguntando um monte de coisa porque isso faz sentido para ele. E não adianta eu ficar aqui, mas eu sou assim, eu atendo todo mundo do jeito que eu acho que eu devo. Eu não estou aqui para dar atenção aos tutores, o meu negócio é tratar dos animais, que é o que eu escuto de argumentos, principalmente nos mais jovens, que é essa geração mais jovem, que enxerga as coisas de uma outra forma, que está aprendendo a se relacionar de uma outra forma. O que é um equívoco, porque quem toma as decisões, naturalmente, não é o teu paciente, é o teu cliente, é o tutor. Então, entender como ele age, qual é a lógica mental dele, te dá ganhos competitivos, te dá vantagem. Ah, mas está dizendo que eu vou ter que mudar o jeito que eu sou? Não, nem que você queira, você não vai mudar a sua essência. Ah, você quer que eu seja falso? Não, não quero que você seja falso. Eu quero que você se adapte a cada tipo de perfil, porque muitas pessoas fazem isso espontânea e naturalmente e acabam tendo uma performance, inclusive financeira, melhor, porque enxergam as pessoas. E outros têm um pouco de dificuldade, ficam batendo na tecla e ficam ainda querendo discutir. Ah, porque eu não sou assim, então o meu jeito é esse e acabou. Tá errado.
Então, esse tutor, ele tem como descritores, ou seja, palavras que descrevem esse perfil, são pessoas analíticas. Elas fazem análise racional do que está acontecendo. E se você entende onde eu estou querendo chegar, eu acredito que sim, quer dizer, elas fazem esse tipo de análise para tudo na vida, inclusive para fazer o julgamento de outras pessoas. Lembra que eu falei semana passada? Não existe esse negócio de, não julgue as pessoas. A gente julga, porque é o jeito que o nosso cérebro trabalha, a partir da nossa própria lógica. Então, eu tenho a minha lógica, o meu cérebro vai escanear o teu comportamento, isso eu vou definir inconscientemente se eu achei que você é simpático ou antipático, competente ou incompetente, de confiança ou não de confiança, a partir de microexpressões faciais, tom de voz e tudo mais. E aí eu já decidi aquilo. Então, de novo, fazer essa leitura ajuda você a ter um julgamento melhor do teu comportamento e da tua competência, porque ele está julgando tudo. Ele está julgando o procedimento, se vai ser seguro ou se não vai ser seguro, se tem risco ou se não tem risco, e ele está julgando você como profissional. Se você é competente ou se você não é competente, se você é atencioso ou se você não é atencioso, se você é legal ou se você é chato, e por aí afora. Bota para mim se está fazendo sentido tudo isso para você, porque é importante que você assimile todos esses conceitos para poder fazer essa leitura. Outro descritor desse comportamento é alto padrão. São pessoas que tendem a ser perfeccionistas. Elas gostam de tudo perfeitinho. Então, se alguma vírgula sai em desacordo com o que ela estava esperando ou prevendo, aquilo gera um desconforto interno. Talvez você seja assim. Talvez seu tutor seja assim. Então, entender tudo isso ajuda muito. Por isso, elas são pessoas muito cautelosas, que é outro descritor, outra palavra que descreve esse perfil de comportamento. Cautela. Por isso elas demoram para tomar decisão, por isso elas ponderam um pouco mais, pensam um pouco mais, e diferente do tutor da semana passada, que aceita correr risco e toma a decisão, esse não. Esse fica lá ponderando, esperando. E não adianta você apertar. Se você apertar, é o tipo de tutor que vai espanar. Se você forçar a barra para ele fazer, não, faz, usando argumentos que não tenham sentido para ele, usando uma comunicação que não tenha lógica para ele, a tendência é que ele espane e que ele vá procurar outro profissional. São pessoas também diplomáticas, então, conforme eu disse, elas não gostam de treta, elas não gostam de briga. Então, se elas não confiarem no que você está prescrevendo, no que você está propondo, elas não vão dizer, eu não vou fazer porque eu não estou confiando, eu não vou fazer porque eu não fui com a sua cara. Ela vai na diplomacia, agora não dá, eu vou fazer depois, e daí você descobre que ela fez com o outro, porque o outro entendeu o jeito dela e conseguiu falar numa linguagem que fizesse mais sentido para ela. São pessoas sensíveis, são organizadas, e esse é outro meio pela qual essas pessoas julgam o teu comportamento, julgam a tua sala de atendimento, o grau de organização, o grau de limpeza, tudo isso, que é outra coisa que ela também não vai te falar, ela não vai dizer para você. De novo, paralelo para o perfil da semana passada, o da semana passada fala, ele tem facilidade para verbalizar o que ele não gostou. Esse perfil não, mas ele enxerga. Enxerga, ele faz a leitura, ele julga e ele condena ou não, e fica na dele, não fala para você. Aí existem estratégias de comunicação que vão te ajudar nesse processo de conversa com ele, de prescrição. Primeira estratégia de comunicação: não atrase, nem demonstre organização de forma nenhuma, porque ele está te julgando a partir desse seu comportamento. Então, quanto mais organizado, quanto mais sistemático você for, melhor. Mas eu tenho dificuldade de ser sistemático, eu sou meio bagunceiro. Eu sou meio bagunceiro. Mas eu sei que quando eu estou lidando com um cliente assim, eu tenho que me policiar mais do que se for um outro tipo de cliente. E aí vocês estão muito quietinhos hoje, bota um hashtag faz sentido para mim, se você está acompanhando e está fazendo sentido isso para você.
Tenha uma abordagem franca e direta, porque esse cliente, de novo, ele também vai na linha da racionalidade. Ele gosta de argumentos racionais. Ele não gosta muito do gato subiu no telhado. Ele prefere. Então, tem uma abordagem um pouco mais franca e mais direta nas respostas dele. Você vai ganhar credibilidade com esse tutor se você olhar todos os lados da questão. Então, seja honesto em falar. O risco é esse, por isso que nós vamos tomar esse cuidado, por isso que nós vamos fazer aquilo, para tentar a gente se precaver de um efeito colateral dessa medicação. Por isso eu preciso que o senhor fique de olho se ele começa a tossir, se ele fica cansado, se ele fica mais na dele depois que você está fazendo a prescrição para ele. Diferente de outros tutores. Mas esse especificamente, ele gosta. Então, como a emoção predominante nele é o medo, e ele gosta do processo, ele é metódico, ele é sistemático, ele tem que saber todos os riscos que ele está correndo, antecipa isso para ele. E aí você traz esse cliente para próximo de você, porque daí você, inclusive, divide responsabilidade com ele. Por isso eu preciso muito de você, porque depois da cirurgia, ele não pode ter contato com grama, ele não pode ter contato com terra, ele precisa ficar absolutamente fechado, porque senão pode acontecer isso, senão pode... Esse cliente especificamente, a hora que você vai falando tudo isso, do ponto de vista inconsciente, o que ele vai evocando ali? Segurança. Você vai lidando com os medos que ele mesmo tem e que ele não sabe, porque você já está se antecipando aqui. Ó, deixa eu ver o hashtag faz sentido aqui, obrigado. Então, é um tipo de tutor específico. Aliás, falando em especificidade, seja específico e faça o que você disse que ia fazer, ou seja, cumpra com a sua palavra, porque também vai te julgar mais do que os outros, caso você não entregue aquilo que você está prometendo. Tenha respeito e seja discreto. E se você eventualmente discordar de algum ponto que ele tem para falar, prove com fatos e argumentos. Então, esse é o cliente que eu sempre oriento nos treinamentos de equipe que eu faço, a você já ter lá o consenso daquela afecção que você está tratando. Por exemplo, a Ângela, o Vitor, deixa eu ver se tem mais cardio aqui. Ana Carolina Lagoa, que faz cardio também, enfim. O consenso da hipertensão, deixa prontinho, impresso. O consenso da doença valvar crônica. O consenso da infecção urinária. Por quê? Porque esse cliente gosta de ver, ele se sente seguro. Você está lidando com a emoção dele, que é o medo, antes dele sentir essa emoção. E aí você prova com fatos e argumentos. Então, olha, existe um consenso na literatura veterinária. O que é um consenso? Quando veterinários mais picas das galáxias de cada assunto se reúnem para nos dar um guideline. Olha o que fala aqui no consenso. Fala isso. É exatamente o que o Rex está sentindo agora, o seu cachorro, ou o Tom, o seu gato. Aí ele cria associação, você antecipou uma demanda para ele. Esse cliente é o que mais gosta disso. Outros clientes não precisam, você não precisa mostrar consenso, livro de cirurgia, técnica cirúrgica, o que vai fazer? Não precisa. Esse precisa. E aí você percebeu que ele é mais desconfiado, que ele está perguntando muito, que ele tem esse perfil, e eu já vou dar dicas de como fazer a leitura desse cliente nos primeiros 5, 10 minutos que você tem com ele, fica muito mais interessante o processo de comunicação, porque ele vai enxergar você autoridade. E aí, meu colega veterinário, meu amigo, vocês estão aqui comigo, quando ele enxerga a autoridade em você, você ganhou esse cara. Quando ele passou a confiar em você pela autoridade, porque você se comunicou com o cérebro dele da forma específica que ele gosta, aí acabou. Aí você ganhou esse cara. E ele vai falar de você para outros vizinhos, parentes e tudo mais. Outra estratégia de comunicação, ele precisa de tempo para tomar as decisões. Então, de novo, não fica apertando ali, porque ele vai espanar. Não adianta você falar, tem que decidir rápido. Ele é uma pessoa um pouco mais lenta para tomar a decisão. Então, você tem que respeitar o tempo dele.
Você também precisa respeitar o espaço dele. Como assim? Opa, tá abrindo tudo aqui. Como respeitar o espaço dele? Espaço físico mesmo. Tem cliente que gosta mais de ficar perto, encosta em você, ele gosta de toque, ele gosta enfim, ele se energiza perto de outras pessoas. Esse cara não. Ele é mais reservado. Então, converse com ele um pouco mais de longe. À medida que ele vai confiando em você, ele vai se aproximando, ele vai mudando o comportamento. Porque senão você passa uma sensação de uma pessoa muito invasiva e isso vai aumentar o medo que ele tem, ele vai se sentir pressionado. Então, dê o espaço físico que ele tem também. Não pergunte muitas questões pessoais da vida dele, o que ele faz, o que faz a filha, se ele é casado, deixa que ele te conta e a partir disso você vai percebendo que ele vai ganhando confiança em você. Que mais? Já falei e repito, porque muita gente entrou depois. Não leve os questionamentos pelo lado pessoal. Ele é desconfiado, ele faz assim com você, ele faz assim no dentista, ele faz assim na loja que ele compra, ele faz assim no hospital, em todo lugar que ele vai, ele é assim. Então, de novo, nada de ficar ofendido, porque ele está perguntando demais, porque não confia em mim. Ele não confia em ninguém, ele é desconfiado, esse é o perfil dele. Enfatize a qualidade do procedimento e do medicamento, porque qualidade está associado com o passo a passo, com o método, com o sistema. E ele gosta disso, ele é um cliente que valoriza muito isso. Não prometa coisas demais. Prometa o então uma pausa na também. Acho que o YouTube está voltando agora. Agora está sinalizando para mim aqui que voltou. Foi a minha internet aqui, a abençoada internet. Aqui eu pago barato, por isso a net, claro, está uma benção aqui. Diz para mim se voltou, quem cá. Travou. Me diz aqui no Instagram como é que tá, fazendo favor. Que agora a gente vai para a parte principal, onde eu vou falar para você como é que você vai fazer essa leitura do seu cliente. Voltou, Lari, obrigado. No Instagram já me sinalizaram que voltou, aqui no YouTube também. Então, eu estava dizendo para você não prometer coisas demais e que se eventualmente o seu cliente começar a pedir ou querer que você diga que vai fazer, que vai acontecer, se eventualmente você não puder, diga que você não pode. Não posso prometer isso, mas vou dar o meu melhor. Para esse cliente, isso é mais importante do que para os outros. Essa honestidade, porque ele está te julgando por isso. Voltou, né? Todo mundo falando que voltou. E como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer a leitura desse cliente? Rapidamente. São clientes que normalmente falam de forma mais cadenciada. Elas pensam mais para falar, então. E aí elas pensam para qual palavra elas vão usar, como é que elas vão conectar o raciocínio. Então elas tendem a ter uma fala um pouco mais lenta do que o perfil que a gente conversou na semana passada, que é o perfil mandão. Por quê? Porque tudo na vida dela é mais lento. Ninguém é rápido em alguma coisa e lento em outra. Lento em alguma coisa e rápido em outra. Isso é parte de um processo de sinapse. Então faz sentido você entender que se esse cliente demora para tomar decisão, porque ele tem um raciocínio um pouco mais lento, e não tem nada de errado com isso, ele também fala de forma mais lenta, mais cadenciada. E aí a fala tende a ser uma fala um pouco mais monocórdica, ou seja,
fala mais ou menos sempre no mesmo tom, sem alterar muito a voz. Eles tendem a falar um pouco mais. Quer ver um exemplo? Talvez você conheça a Miriam Leitão, que é uma jornalista conhecida. Se você prestar atenção em como ela fala, em como ela estabelece um raciocínio, para falar de um jeito, para fazer uma outra ponderação, e acaba muitas vezes desenvolvendo vício de linguagem, inclusive, por conta disso. Quer ver um político, o José Serra. Não tem nada a ver com ideologia política, você pode gostar dele, pode não gostar, pode ter votado ou não ter votado, não interessa. É só para você passar a prestar atenção em como as pessoas falam e se comunicam, porque isso é o primeiro sinal que você consegue detectar para poder colocar esse cliente dentro de um perfil ou de outro. Uma outra pessoa que era neste perfil mais ponderado e desconfiado e etc., era o Einstein. Então, eu estou mostrando que personalidades que você conhece e que tem sucesso, para você ver que todo mundo pode ter sucesso num perfil ou no outro. Não existe um comportamento melhor ou pior. Tem os pontos fortes de um perfil e os pontos fracos de um perfil. Outro que tem esta personalidade é o Pelé. Entende? Ele fala sempre do mesmo jeito, sempre entende, monocórdico, e daí vai gerando, entende? Os vícios de linguagem, porque isso dá tempo para eles estabelecerem o raciocínio e tempo para colocar as próprias colocações, as falas, que faça sentido, que seja diplomático. É isso que eu estou mencionando, que é uma questão importante desse perfil. Hashtag fez sentido para você? Vai me dizendo se você está enxergando alguns dos seus clientes com este perfil. E quais possíveis situações que a gente tem no dia a dia com esse cliente? Ele pode hesitar demais quando ele não tem informação suficiente sobre o procedimento que você está prescrevendo, que você está pedindo para ele fazer. Então, de novo, se ele não tem segurança a partir do que você está fornecendo de informação, lembra, ele precisa de dados para tomar essa decisão, ele vai hesitar. Outra questão que é perfeitamente possível que aconteça na comunicação com esse cliente é ele analisar demais, que a gente chama de paralisia analítica, ou seja, ele fica ponderando tanto para não errar na decisão que ele vai tomar, entre aceitar o que está prescrevendo e não aceitar, que ele não toma a decisão. E se você está enxergando dessa forma, daí precisa da sua intervenção para dar aquele apoio para ele fazer ou para não fazer. Outro ponto importante, ele costuma não verbalizar os sentimentos. Não quer dizer que ele não sinta, não quer dizer que ele não fique chateado com você, não quer dizer que ele não fique puto com você. Fica, mas ele não fala. Mas ele vai falar para o vizinho que não gostou de você, que não confiou, porque você, enfim, não demonstrou confiança e tudo mais, e daí não é só ele que você perde outros clientes também. E ele também, algumas vezes, pode se perder um pouco nos detalhes, porque ele fica hesitante, essencialmente na falta de informações necessárias que ele tem para tomar esse processo de decisão. É isso, meu povo. A gente vai voltar na quinta-feira que vem. Que dia que é hoje? Dia 1º. No dia 8, a gente vai ter outra live para falar de outro tipo de perfil, para você poder ir fazendo essa leitura, poder ir aprendendo tudo isso, porque isso vai aumentar a chance de você persuadir teu cliente. Quero lembrar você que as inscrições para o Efeito Evolution, aquela imersão de 3 dias, dias 4, 5 e 6 de novembro, estão bombando. Ainda estamos com desconto de R$800. Então, dá para você parcelar em até 18 vezes, que vai te ajudar muito a entender os seus gaps comportamentais para você enxergar o que você precisa melhorar. Já está lotado, o evento está confirmado, não vai ser adiado, muito menos cancelado. Já tem bastante inscrições. Então, é hora de você aproveitar também e investir em alguma outra coisa. Por 2 fatores. Primeiro, que é presencial. A gente vai estar lá. Sai um pouco dessa rotina online de live e vai estar lá 3 dias para você ressignificar tudo que está acontecendo na sua vida. Para você tomar decisões, para você poder ponderar, enfim, entender qual é o seu perfil de comportamento. Então, é um evento que está muito legal. O link é só você me pedir pelo direct que eu te mando para você aproveitar esse desconto. Beleza? Na terça-feira que vem, que é dia 6, que seria a live de cardiologia no outro canal, a gente não vai fazer na terça,
Lá, o Vitão não sabia. Vitor, eu te mando o link do site pelo WhatsApp daqui a pouco. Se alguém mais quiser o link do site para entender o evento, é só me pedir, pede pelo direct que eu mando também. Na terça-feira que vem, eu vou para Londrina dar uma palestra. Vai ser muito legal. Aliás, quem é de Londrina está convidado, precisa fazer só a confirmação lá. Então, eu vou fazer a live de cardio no dia 7 de setembro, que é no feriado mesmo, na quarta-feira, excepcionalmente. E no dia 8, que é quinta-feira, a gente volta neste mesmo canal para falar sobre esses assuntos de desenvolvimento profissional, que são igualmente importantes para a gente também ter sucesso, inclusive sucesso financeiro. Beleza, minha gente? Fiquem com Deus, obrigado pela presença. Essa live vai ficar salva aqui por algum tempo. Se você quiser, você que chegou atrasado e quiser assistir, vai ficar aqui no YouTube. Tá bom? A gente se vê na semana que vem, então. Fiquem com Deus e terminando com a nossa prece, que a mão da graça de Deus repouse sobre nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. Um beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser.